Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Alexandre. É uma satisfação estar aqui com o senhor, com os demais ouvintes, pesquisadores e professores. Vamos logo para o painel, para que o professor tenha tempo, né, de falar conosco a respeito dos mecanismos normativos internacionais e a digitalização sustentável do comércio marítimo e internacional. Eu rapidamente digo que o professor Alexandre é um exponencial no direito marítimo brasileiro. É uma honra para mim estar aqui com o senhor. Por favor, pode dar início à vossa exposição, que teremos 20 minutos, viu, professor? Depois mais 10 minutinhos de perguntas e debates. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado, professor Wagner Menezes, pelo convite. É muito gratificante poder estar participando do 18º Congresso Brasileiro. Eu sou pesquisador, vivo basicamente disso, sou professor, então a ciência agradece de certa forma. Só que a gente vive muito a prática, então eu peço a todos que tenham uma visão um pouco mais holística das informações que eu trago. Bom, nós temos um patamar de transformação. A questão da digitalização e da sustentabilidade não é algo novo, ela já vem ocorrendo desde 2011. Essa transformação vem ocorrendo dentro da Organização Marítima Internacional. Ela foi catalisada, ela foi acelerada muito por esse Covid-19, pelo simples fato do risco de eu comprometer a cadeia global de suprimentos. Então, o que a gente viu? Alguns portos se fechando, sistemas sendo acionados para que isso não ocorresse. Ao mesmo tempo, a gente observou uma corrida pela digitalização, pela mudança de quebra de paradigma, que os documentos deixassem de ser de papel, que eu tivesse a presença física nas minhas operações. Então, eu estou tratando especificamente de direito marítimo internacional público, quando eu vou buscar essa questão da digitalização, porque eu preciso de todos os Estados membros envolvidos, ao mesmo tempo que a IMO trata da relação privada de quem atua diretamente na cadeia produtiva internacional, no transporte marítimo internacional e no sistema portuário. Bom, dentro dessa perspectiva, a IMO tem se esforçado bastante para trabalhar em cima dos compromissos da agenda de sustentabilidade, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá para 2030. Ela vem acompanhando, ela vem se esforçando para fazer essa modificação acontecer. Dentro dessa perspectiva, ela tomou várias medidas, algumas baseadas no direito ambiental puro, na questão ambiental internacional, e outras com reflexo na questão ambiental. Vou buscar a digitalização como forma de atender, então, não somente o aspecto de manutenção da cadeia produtiva, mas o aspecto também relativo às questões ambientais. Como eu posso fazer essa transformação? Então, começou a se discutir as questões relativas a just-in-time, na operação de embarcações, da chegada no porto. O que significa isso? Eu tenho uma comunicação quase que em tempo real, eles chamam, devido a uma padronização internacional que está se buscando de forma acelerada, onde essa embarcação ela reduz o custo e o gasto de combustível em 30%, e automaticamente também reduz as suas emissões em 30%. Só que para isso acontecer, eu tenho que estar com os sistemas internacionais padronizados, e aí eu envolvo sistemas públicos de gestão portuária e sistemas privados das próprias empresas de navegação. Eu tenho uma mudança de setor. E aí eu vou ter legislação aplicada à regra IMO, que começou agora dia 1º de janeiro, relativa às emissões de enxofre e as consequências que ela também acabou acarretando. O que a gente pode colocar de antemão é que houve uma transformação total do setor, muito reflexo da questão da transformação tecnológica. Então, o Fórum Econômico, em 2016, já sinalizava para a gente essa modificação. Eles acreditavam que eu vou gradativamente, pelo desenvolvimento da cadeia produtiva interna, a robotização, eu vou sim diminuir o fluxo de comércio internacional, justamente porque eu passo a produzir, eu passo a internalizar a minha cadeia produtiva. Isso é interessante, esse aspecto a gente está colocando, por quê? Porque, de certa forma, eu crio uma desglobalização seletiva. Isso é muito arriscado.
muito arriscado, principalmente para os países em desenvolvimento. Eles vão ter problemas relativos à fome e à sua própria sustentabilidade. Por quê? Quem tinha que crescer, cresceu. Quem ficou para trás agora tenta buscar o tempo perdido e é cobrado por buscar esse tempo perdido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas observações. Então, o que eu tive aí de novidade? A Convenção de Gerenciamento de Água de Lastro, que veio atender isso, o conceito de cuidado com o círculo polar, ainda a Convenção de Hong Kong, que estão tentando aprovar, que é de desmanche de embarcações com qualidade. Tudo isso numa forma geral ambiental, que até então não se tinha esse aspecto tão profundo da questão da digitalização. E aí a digitalização ela começa a aparecer no transporte marítimo e no comércio por uma necessidade espontânea. Eu preciso coordenar, eu preciso sincronizar, otimizar as operações de chamada portuária. Eu preciso o quê? Melhorar a questão ambiental baseado numa janela única, num atendimento logístico sustentável. O próprio BL, o conhecimento de embarque, como eu consigo essa transformação digital? Eu tenho aspectos legais que ainda não foram sanados. Eu tenho a segurança do blockchain, ao mesmo tempo que eu não tenho um respaldo legal nesses países hospedeiros, principalmente. Então, eu tenho muito o quê? Iniciativas internacionais. São grandes, BINCO, a maior parte das agências internacionais estão querendo o processo de digitalização. A IMO sinalizou duas. Uma relativa à eficiência, à nova eficiência dessas embarcações, e a outra relativa aos combustíveis dessas embarcações, que eles deveriam ser mais limpos, menos poluentes, e dinamicamente essas embarcações deveriam ser o quê? Automaticamente mais precisas, menos gasto e melhor operacionalidade. Como é que eu consigo isso? Trocando informação, cooperando. E aí você cai no setor privado, onde torna-se um pouco difícil conseguir determinados tipos de cooperação. Então, a gente verifica uma mudança de cenário. Eu vi numa apresentação anterior que estavam discutindo as questões China e Estados Unidos. Essa semana saiu uma notícia bastante interessante na China, onde eles estão regionalizando a cadeia produtiva. Eles vão apostar um pouco mais no mercado interno, porque eles não sabem como vai ficar a situação americana. E eu tenho o Belt and Road, né, o cinturão, crescendo de forma exponencial. Enquanto aqui, na América Latina e Europa, se compra terminais, lá a China compra portos inteiros. E automaticamente aumenta o monopólio sobre essas operações. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Então, vejam bem, eu tenho o processo de chamada portuária agora digital, e para isso eu tenho o código aberto, essa informação é livre para todos os envolvidos, porém, são informações que, se bem analisadas, né, usando inteligência artificial, o que a gente consegue? Tirar, basicamente, aspectos estratégicos do negócio oposto, do cliente, ou então do competidor imediato. E isso está tendo uma certa resistência dentro do mercado. Foi feito um estudo de caso bastante interessante em Rotterdam, em desktop, né, em mesa tática, e em 200 viagens a economia foi de quase 40% de consumo de combustível e uma redução de quase 60% das emissões de gases de efeito estufa. É bastante significativo esse modelo. Essa digitalização, ela continua e ela vai cair para um plano de facilitação de negócios internacionais, fomentados pela própria UNCTAD. Nesse sentido, o que se busca com isso? O aumento do comércio eletrônico. Hoje você entra no Alibaba, você compra açúcar de Paranaguá para te entregar na tua porta, sem intermediário nenhum. Você compra café, você compra tudo pela internet e paga com cartão de crédito. Ou seja, eu estou desburocratizando e o próprio regulamento, ou os regulamentos internacionais referentes ao trading de uma forma geral, eles não estão conseguindo andar na mesma velocidade. Então, eu tenho a Convenção da Organização Marítima, né, para facilitação do tráfego marítimo, que ela botou um checkmate, falou, ó, a IMO, juntamente com a ISO, com a Organização Marítima Europeia, vocês vão ter que digitalizar os terminais, os portos, automatizar. Por quê? Eu não sei quando eu vou ter uma nova pandemia. Então, isso é muito arriscado
eu ter o comprometimento da cadeia produtiva. E aí, quando eu falo cadeia produtiva, eu não falo somente de materiais médicos, que ficou em alta agora, commodities alimentícios, mas eu falo também de energia. A China derrubou o consumo energético dela, o preço de petróleo caiu, eu tive uma alteração significativa de mercado e de transporte. Então, para organizar isso, a UNCITRAL, né, a Comissão de Direito Comercial Internacional, já tinha previsto, lá em 2017, a lei modelo sobre registros eletrônicos transferíveis. Porém, só o Bahrein, em 2018, adotou. Ninguém quis continuar com esse projeto. Hoje, está todo mundo correndo para resgatar. Por quê? Porque ela é uma lei modelo, ela não tenta modificar a legislação regional, e por isso a sua implantação é rápida. Ela traz parâmetros para que você se adeque a essa nova realidade. Então, ela está sendo muito bem aceita pelo mercado, principalmente nas questões relativas à blockchain, as operações mais seguras. Ainda tem a Convenção sobre Comunicações Eletrônicas e Contratos Internacionais de 2005, que recebeu um up. Só que o que acontece dentro de todo esse, digamos assim, esse mundo que eu estou apresentando, de repente, eu não tenho um judiciário brasileiro apto, muitas vezes, a estar julgando legislações desse tipo. Eles são receosos nos julgamentos a aceitar o direito internacional de uma forma mais ampla. Eles são muito restritivos, principalmente se for um direito constitucionário. Aí piorou ainda mais. Não, peraí. E aí você acaba chegando a determinados conflitos. Então, o que a gente observa? Que algumas iniciativas digitais de grandes aglomerados, como a Digital Container Ship, que tem as maiores empresas, eles têm mais de 67% da carga internacional, basicamente, eles tomam conta do setor, criando iniciativas de padronização e distribuindo a todos os envolvidos no mercado. Por quê? Porque se eu não conseguir me comunicar com você, eu não vou comunicar com ninguém. Então, eles estão buscando o código aberto e uma padronização. A expectativa é que se economize em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, 4 bilhões de dólares se 50% apenas adotarem o BL eletrônico. Nossa, isso é muito. Em termos de papel, o custo do papel é 3 vezes maior do que o custo eletrônico. Então, eu trago uma economia de escala fantástica dentro do processo. Tanto os Estados Unidos, né, aprovou tanto o ThreadLaners, que é da Maersk, é um sistema de bloco que cuida das operações da Maersk, como a Global Ship Business Network, que cuida, são chineses, na verdade, são asiáticos, que cuidam de um sistema muito parecido. Mas, na prática, o que a gente observa? Cada um tenta trazer o seu sistema para dentro desse sistema principal. Nós nos deparamos com um problema há uns 3 meses atrás, que foi a digitalização dos certificados digitais referentes à Convenção de Proteção de Vegetais. É um certificado que a Receita Federal, o agrônomo da Receita Federal faz emissão, e existe uma plataforma Python, que é da própria convenção, promovida pela própria organização, pela FAO, para que se utilize essa plataforma. Nós ainda não chegamos lá, na verdade, o mercado internacional não chegou. Estados Unidos, China, Japão, todo mundo passou a ter que adotar o quê? O certificado digital ali mesmo, em PDF, recebendo, acreditando que aquilo fosse uma verdade. Então, isso também chamou a atenção e aumentou a correria. No Brasil, como é que isso se encontra atualmente? Eu tenho determinadas iniciativas da Receita Federal Brasileira, fantásticas, tem feito um trabalho junto com o CEINFO muito, muito bom, relativo ao blockchain em plataforma Fabric, que é uma plataforma genérica que atende a maior parte das plataformas internacionais. Só que o que eu preciso desenvolver e melhorar? A questão relativa à interrupção desse sistema. E a nossa Receita Federal tem que passar a aceitar este documento. Então, quando eu transaciono dentro dos próprios envolvidos nesses lanes, nessas equipes que são criadas e são vendidas, que não são baratas, tudo bem. Quando eu tenho que negociar o documento, por quê? Só relembrando, né?
O BL ele me atende como contrato de transporte, ele me atende como verificação de entrega e me atende como título, que muitas vezes não chega na mão, ele é negociado antes. Então, isso me traz uma insegurança jurídica, a título de Brasil, muito grande ainda. A gente não conseguiu resolver isso, mas está se trabalhando de uma forma bastante comprometida. Então, dentro de toda essa perspectiva que eu apresentei, o que a gente pode estar colhendo? Que o mercado trabalha toque de caixa, extremamente comprometido com a digitalização. Um dos reflexos dessa digitalização será, sem dúvida nenhuma, a questão da sustentabilidade. Eu vou ter, sim, um impacto ambiental muito legal, muito positivo, não só para o brasileiro, mas para a humanidade. O mundo está sendo destruído, nós estamos destruindo o mundo, isso é uma coisa notória, não é ser ambientalista roxo, é falar que nós não cuidamos do que nós temos e contribuímos para essa destruição. A Organização Mundial de Saúde alerta que, desde o dia 1º de janeiro, ela vem alertando que a tendência dessas epidemias ou pandemias pode ser que elas se tornem mais rotineiras. Então, eu preciso sim que a cadeia global de suprimentos se digitalize. E o pior, gente, infelizmente, se descobriu que o indivíduo trabalhando remotamente, eu tenho uma economia de quase 40% operacional para um aumento de produtividade de quase 60%. Ou seja, em casa o cara trabalha mais e ganha menos. Ou ganha menos entre aspas, eu gasto menos com o meu setor, com a minha infraestrutura. Isso já foi constatado lá fora. E hoje eu tenho aí inúmeros sites aumentando as vendas pela internet. Então, acionar o comércio eletrônico e os seus contratos de forma a atender o direito público internacional, usar a lei modelo da Unicitral para melhorar a estrutura legal interna desses estados, automaticamente vai contribuir ainda mais para esses processos de sustentabilidade global, de uma forma geral. Tudo bem? Falei bastante, Júlia. Eu gostaria de abrir a perguntas, caso alguém tenha, ou você mesmo, estou à disposição. Professor, muito obrigada pela exposição. Poderia ficar falando por horas aí, tem muito a compartilhar conosco. As perguntas que nós recebemos, primeiro eu vou fazer dos nossos ouvintes, e depois, se ainda tivermos tempo, eu gostaria de fazer algumas para o senhor. A Ana Fonseca, ela pergunta o seguinte: qual é a opinião do senhor acerca do uso da tecnologia de blockchain? Eu acho que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas se o senhor quiser avançar, porque a gente ainda tem um tempinho para conversar. Sim, por isso eu tentei ser o mais sucinto possível para a gente poder explorar. Blockchain é fantástico. Qual o problema? Eu tenho blockchain público e tenho blockchain privado. A esperança do blockchain dentro do transporte marítimo internacional é justamente reduzir custo operacional de documento, papel. Só que não é isso que aconteceu. Elas estão cobrando da mesma forma com a implantação. Tudo bem, fase inicial, investimento, é justificável. Qual o problema? Eu conversar o blockchain. Fazer ele conversar com as aduanas, e aí eu tenho a Organização Mundial de Aduanas buscando uma padronização junto com a aduana brasileira, junto com as principais aduanas mundiais. A Receita Federal criou o B-Connect, que é o blockchain nacional ali da Receita, primeiro para atender o Mercosul, mas já pensando numa expansão maior. A única dificuldade é justamente o quê? Que esses agentes conversem. Então, hoje, no público, você já tem alguns sistemas que melhoram o entendimento. No privado, estão se buscando plataformas mais genéricas, como a própria Fabric, que atende os asiáticos, atende a Threadland, atende também a própria Receita Federal brasileira. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter como escapar. É a forma segura de trocar documentos e garantias, principalmente porque se trata de títulos, e aí envolve dinheiro, o negócio é um pouco mais complicado. Obrigada. Evitar os cyberataques também, né, professora?
E, bom, a professora Daniele Denis, ela, além de parabenizá-lo pela exposição, ela pergunta o seguinte: o senhor vê um cenário propício à regulamentação do uso do blockchain? Quais seriam os órgãos competentes para isso? Depois ela fez uma interjeição, né, 400 bilhões de economia com o BL eletrônico. Então, o que o senhor pode explorar mais aí nesse sentido? Professor, o senhor está com o microfone desligado. Pronto. A Dani é uma pessoa especial, querida. A Carmen, né? Nós somos amigos de doutorado, tivemos publicações em conjunto, ela não conta. Tá? Dani, qual o problema dessa padronização? Trata-se de setor privado, cada um quer correr atrás do seu interesse. Então, eu tenho determinados blockchains para atender o setor econômico, eu tenho blockchain para atender o setor operacional, porém, eu preciso o quê? De uma definição governamental que é lenta, ela vem sendo trabalhada pelo próprio CINF, pelo Centro de Informação de Informática brasileiro, e vem se desenvolvendo, só que é muito, muito lento isso ainda. E ela tem que estar de comum acordo com quem? Não somente com a Receita Federal, mas com as questões econômicas do país e principalmente com a lei de privacidade de dados, que essa semana vingou aí no Brasil. Então, eu preciso de vários alinhamentos. Alguns países estão mais adiantados, outros menos, mas, basicamente, eu não tenho uma certeza de como e quando isso vai acontecer. A previsão é para mais 1 ou 2 anos. Quanto ali o valor agregado aos BL, gente, é simples. Se você pega uma embarcação das novas de 22 mil teus, com carga completa, imagina quantos jogos de 3 BLs eu tenho que emitir de cada carga. Isso falando do BL House, etc. Ou seja, e detalhe, eu tenho que enviar por courier. Olha o volume econômico disso, fora as arvorezinhas que serão danificadas para se chegar nesse ponto final, né? Obrigada, professor. Nesse contexto, nós poderíamos pensar na janela única portuária de Portugal como um bom exemplo nessa digitalização. Eu vi que o senhor é consultor Brasil-Portugal, né? O que o senhor pensa a esse respeito? Eles já estão, na verdade, a UNTACT já está um passo à frente da janela única. A janela única foi a precursora. Hoje nós temos o Just-in-Time, o Portugal, né? O que é justamente o quê? É esta padronização, essa troca de informações entre todas as embarcações em tempo real, inclusive terrestre, justamente para quê? Para que seja feito um cálculo de saída e um cálculo de entrada. Rotterdam já está operando dessa forma. Então, eu não fico 10 dias na Barra de Santos esperando para entrar emitindo gás de efeito estufa, enxofre. Eu não tenho essa preocupação. Então, só que para que isso possa ocorrer, eu preciso de uma padronização eletrônica, desde carta náutica, sistema de comunicação em tempo real. Detalhe, de certa forma, eu estou passando informações estratégicas do meu negócio. Então, eu tenho, sim, um pouco de resistência. Eu acredito que os principais portos europeus, tanto Bélgica como Holanda, devem se adaptar rapidamente, já está em fase de teste, mas não vai ser algo muito rápido acontecer no Brasil. Estão tentando a janela única há quanto tempo no Brasil? Tem uma janela única adaptada aí, mas na verdade, na safra do açúcar agora, nós tivemos embarcações esperando 15, 20 dias na barra para poder entrar a granel. Então, é bem complicado e custoso, né, para o Brasil. Obrigada, professor. A gente tem vários outros comentários parabenizando pela palestra, mas questionamentos, eu acho que foi isso. Como nós estamos um pouquinho adiantado na hora, eu peço e convido a todos para continuarem conosco. E sobre o professor Alexandre, eu mesma fiz uma pesquisa antes do painel, né, alguns dias antes, e busquei, tem muito material sobre o trabalho que o professor Alexandre vem desenvolvendo aqui no Brasil e também fora. Então, professor, muito obrigada. Se o senhor quiser falar algumas palavras agora ao final, por favor.
Bom, eu fiquei bastante feliz em estar participando do congresso. O Wagner já tinha me chamado outras vezes. A minha vida é meio maluca, ainda mais em tempos de pandemia, com 2 crianças estudando virtualmente e trabalhando e entrando em videoconferência com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos. É um negócio meio complicado, ainda lecionando. A minha paixão, a minha vida é lecionar, eu amo os meus alunos. Então, a vida fica bastante difícil, ela não fica muito fácil, não. Mas eu sou oriundo do setor de energia, e o que eu tenho para deixar para os advogados é justamente que a visão multidisciplinar ela é muito importante na nossa área, no nosso mercado. Eu não posso me ater apenas a fazer a leitura do direito marítimo ou do direito do mar, simplesmente. Eu tenho que entender um pouquinho da logística, como ela se comporta, né? A geopolítica, como ela se movimenta, a economia, o direito econômico, ele é muito importante. Isso é fantástico e prazeroso. E essa troca do pesquisador com os alunos, ela faz falta, ela é muito necessária. Então, você que é advogado, que gosta, né? Lecione, passe para frente a informação. É o que a gente mais deseja dentro da nossa área de atuação, é que essas informações se propaguem. Então, a gente tem lá Facebook, tem Instagram, mas o Facebook a gente usa para estar divulgando projetos, relatórios, justamente para que esses alunos sejam esses que vão transformar esse Brasil que a gente acredita. E as questões ambientais, elas são fundamentais para a transformação. Se eu não tiver meio ambiente, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter comércio, eu não vou ter transporte, eu não vou ter nada. Muito obrigado, Júlia, adorei conhecê-la. Obrigado a todos que participaram aí do nosso webinar, aí, como pode ser chamado, nosso vídeo. Me coloco à disposição também, é fácil me encontrar, eu sou extremamente solícito. Eu tendo disponibilidade, eu estou sempre presente, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor. Uma boa noite. Convido a todos para permanecer conosco até o final do evento. Tchau, tchau.